23 anos. 23 anos eu dormia ao lado de um homem que guardava dinheiro de viúva dentro de uma caixa trancada no altar, enquanto eu passava fome vendendo bordado de porta em porta para comprar arroz. 23 anos eu ouvi ele pregar sobre honestidade, sobre dar o dízimo, sobre sacrifício, enquanto escondia pilhas de notas manchadas de suor e lágrima de gente pobre que acreditava nele. E sabe o que é pior? Quando descobri a verdade, quando finalmente abri aquela maldita caixa de madeira que ele dizia ser sagrada demais para qualquer mão tocar, não foi o dinheiro que me destruiu. Foi perceber que eu sempre soube. Lá no fundo, onde a gente enterra as verdades que não quer encarar, eu sempre soube que aquele homem era podre. Me chamo Benedita, tenho 74 anos, e essa história aconteceu em 1999, no interior de Alagoas, num lugar tão esquecido por Deus que nem nome tinha direito. A gente chamava só de O Povoado, uns 15 quilômetros de Palmeira dos Índios, onde a poeira vermelha grudava na pele e o calor fazia o ar tremer igual miragem. Antes de continuar, me diz nos comentários de onde você está me assistindo. Deixa seu like se você já passou pela dor de descobrir que a pessoa que dormia do seu lado era um estranho. Cada curtida me dá força para reviver isso. Eu tinha 48 anos naquela época. Acordava todo dia às 5 da manhã com o corpo doendo, as juntas rangendo, a coluna reclamando de carregar aquela sacola pesada de bordados para cima e para baixo. Minha mãe, Dona Iracema, tinha me ensinado o ofício, aqueles bordados em Richelieu que levavam horas, dias, semanas para ficar prontos. Cada ponto era uma oração, ela dizia. Cada linha entrelaçada era um pedaço da alma. Eu bordava de madrugada, à luz de lamparina, porque energia elétrica era luxo que a gente não podia pagar sempre, os dedos sangrando de tanto furar, a vista embaçando, mas não podia parar. Precisava vender. Precisava comer. Jesuíno Ferreira da Silva, meu marido, o homem que eu jurei amar e respeitar na frente de Deus e dos homens, era pastor. Pastor da Igreja Assembleia do Monte Sinai, uma congregação que ele fundou numa casa velha e mofada que a gente alugou e reformou com as próprias mãos. Eu ainda lembro do cheiro, mofo misturado com tinta fresca barata, aquela tinta que descasca antes mesmo de secar direito. O piso era de cimento queimado e irregular, que machucava os joelhos quando a congregação se ajoelhava para orar. As paredes tinham manchas de umidade que pareciam mapas de países que não existiam. O teto gotejava quando chovia, mas era a casa de Deus, ele dizia. Era sagrada. A gente morava nos fundos da igreja, 3 cômodos miseráveis que mal cabiam nossa vergonha. Quarto, cozinha, sala. O banheiro era no quintal, cercado de tábuas podres que não escondiam nada, onde você fazia suas necessidades, ouvindo os cachorros vadios latindo e as galinhas ciscando. O chão era de cimento frio que doía nos pés descalços de manhã. As paredes descascavam em lascas grandes que caíam e deixavam buracos, e eu tampava com jornal velho para tentar esconder a miséria. O telhado de amianto transformava aquela casa num forno durante o dia. À noite, o frio entrava pelas frestas e eu tremia debaixo de um lençol fino, porque cobertor era artigo de rico. Mas eu não reclamava. Mulher de pastor não reclama. Mulher de pastor sorri, agradece, abaixa a cabeça e diz amém. Eu tinha aprendido isso bem. Jesuíno pregava 3 vezes por semana, terça, quinta e domingo. Sempre de terno branco que eu passava com ferro de brasa, aquele ferro pesado de metal que você esquentava no fogão a lenha e testava cuspindo em cima para ver se chiava. Minhas mãos viviam com bolhas de queimadura. Ele usava aquela Bíblia preta de capa dura que dizia ter ganhado do avô, mas eu sabia que tinha comprado numa loja de usados em Maceió. Mentira pequena, eu pensava. Mentira de vaidade. Eu engolia e seguia em frente. A voz dele era grossa, profunda, o tipo de voz que faz o chão tremer e as pessoas se arrepiarem. Quando pregava sobre pecado, sobre inferno, sobre o fogo eterno que esperava os ímpios, as mulheres choravam. Os homens baixavam a cabeça envergonhados.
As crianças se encolhiam nos bancos de madeira dura. Ele tinha poder sobre aquelas pessoas. Poder de verdade. O tipo de poder que vem quando você convence alguém de que fala em nome de Deus. E eles acreditavam. Meu Deus, como eles acreditavam. Dona Josefina, viúva de 62 anos que vendia tapioca na feira, dava metade do que ganhava para a igreja. Seu Sebastião, pedreiro de mãos calejadas que mal conseguia sustentar os 5 filhos, separava 10% do salário todo mês. Até a Cremilda, aquela moça doente com problema no pulmão que tossia sangue e não tinha dinheiro nem para remédio, juntava moedas num pote de vidro e entregava para o pastor no final do mês. Sacrifício, ele dizia. Deus honra o sacrifício, dá o que você não tem, e Deus vai te devolver em dobro. Mentira, tudo mentira. Mas eu só fui entender isso depois. A caixa ficava no altar. Uma caixa de madeira escura, pesada, do tamanho de uma caixa de sapatos, mas mais funda. Tinha entalhes nas laterais, desenhos de pombas e cruzes que alguém tinha esculpido com cuidado. A madeira era nobre. Coisa cara, completamente fora do padrão daquela igreja miserável. E tinha uma fechadura dourada, reluzente, que Jesuíno mantinha sempre trancada. A chave ficava pendurada num cordão que ele usava no pescoço, por baixo da camisa, junto com uma medalha de São Jorge que ele nunca tirava. Ninguém podia tocar na caixa. Ninguém. Ela era sagrada, ele dizia. Guardava as orações escritas dos fiéis, os pedidos mais secretos, as confissões mais íntimas. Era o lugar onde Deus ouvia os clamores do povo. Tocar naquela caixa sem permissão era blasfêmia. Era profanar o sagrado. Era convidar a maldição para dentro da sua vida. Eu acreditei nisso durante 23 anos. 23 anos eu limpei aquela igreja, passei pano no chão de cimento, tirei poeira dos bancos de madeira e sempre que chegava perto da caixa, desviava. Meu coração acelerava. Minhas mãos suavam. Tinha medo de encostar sem querer, de derrubar, de profanar. Tinha medo da ira de Deus. Ou melhor, tinha medo da ira de Jesuíno, que na minha cabeça confusa era a mesma coisa. A gente casou em 1976. Eu tinha 25 anos, ele tinha 26. Foi casamento simples na Igreja Batista do Povoado, porque naquela época ele ainda não era pastor. Era só um rapaz que trabalhava na roça e sonhava em ser alguém. Ele era bonito, vou admitir. Alto, ombros largos, dentes brancos, sorriso fácil. Conversava bem, sabia fazer uma mulher se sentir especial. Me cortejou durante 6 meses, aparecia na casa da minha mãe com flores do mato, com frutas que colhia no caminho, com promessas de uma vida melhor. Minha mãe, Dona Iracema, não gostava dele. Dizia que tinha algo errado nos olhos dele, algo que não batia com o sorriso. Dizia que homem que fala demais geralmente está escondendo alguma coisa. Mas eu não ouvi. Eu tinha 25 anos e achava que ia ficar pra titia, que nenhum homem ia me querer porque eu era magra demais, feia demais, pobre demais. Quando Jesuíno pediu minha mão, eu disse sim antes mesmo dele terminar a frase. Os primeiros anos foram normais. Ele trabalhava na roça, eu cuidava da casa e fazia bordados para vender. A gente morava numa casinha de taipa emprestada, 2 peças minúsculas onde tudo era junto e misturado. Não tínhamos filhos. Tentamos no começo. Eu engravidei 3 vezes e perdi 3 vezes. Primeiro aos 3 meses, depois aos 5. A última vez foi aos 7 meses. Uma menina que nasceu roxa e não respirou. Eu vi ela. Segurei ela. Senti o peso daquele corpinho frio nos meus braços. Jesuíno não chorou, não me abraçou. Olhou para mim e disse que era castigo de Deus, que eu devia ter algum pecado escondido, alguma impureza que Deus estava punindo. Depois disso, eu não engravidei mais. Meu corpo secou por dentro. E Jesuíno começou a mudar. Foi gradual. Não foi da noite pro dia. Ele começou a passar mais tempo fora. Dizia que estava trabalhando, mas voltava limpo demais para quem tinha passado o dia na roça. Começou a frequentar cultos em outras cidades, voltava falando de revelações, de visões, de chamados divinos. Dizia que Deus tinha planos para ele. Planos grandes.
que ele não ia morrer sendo só mais um trabalhador braçal esquecido. Ele ia ser importante, ia ter reconhecimento, ia ter poder. E então veio a revelação. 1982. Ele chegou em casa numa terça-feira à noite, os olhos brilhando de uma forma que me deu medo, e disse que Deus tinha falado com ele, que tinha chamado ele para o ministério, que ele ia ser pastor, que a gente ia abrir uma igreja. Eu perguntei com que dinheiro. A gente mal tinha o que comer. Ele sorriu aquele sorriso que eu já estava começando a odiar e disse que Deus ia providenciar. Sempre providencia para quem tem fé. 3 meses depois, a gente estava reformando aquela casa velha e mofada. O dinheiro veio de onde? Eu nunca soube ao certo. Ele dizia que eram doações de irmãos em Cristo, pessoas que acreditavam no chamado dele. Eu acreditei porque era mais fácil acreditar do que questionar. Porque mulher que questiona marido é mulher rebelde. E mulher rebelde não prospera. A Igreja Assembleia do Monte Sinai abriu em agosto de 1982. Começou pequena, 10 pessoas no primeiro culto, todas conhecidas, todas pobres como a gente. Mas Jesuíno tinha lábia, tinha carisma, sabia pregar de um jeito que mexia com as pessoas, que fazia elas sentirem que tinham encontrado algo que estavam procurando a vida inteira. Em 6 meses, já eram 30 pessoas. Em 1 ano, 60. Em 2 anos, tinha gente em pé porque não cabia todo mundo sentado nos bancos. E o dinheiro começou a entrar. Dízimos, ofertas, primícias, doações especiais, campanhas de fé, correntes de oração. Jesuíno criava um motivo novo todo mês para extrair dinheiro daquelas pessoas. Precisava de telhado novo, contribuição especial. Precisava de bíblias, doação extra. Precisava de instrumento musical para louvor, sacrifício de fé. E o povo dava. Dava porque acreditava. Dava porque tinha medo de perder a bênção. Dava porque ele olhava nos olhos e dizia que Deus estava vendo quem era fiel e quem era miserável. Mas a nossa casa continuava miserável. Os fundos da igreja continuavam caindo aos pedaços. Eu continuava vendendo bordado de porta em porta para comprar comida. Continuava remendando roupa velha porque não tinha dinheiro para tecido novo. Continuava acendendo vela quando faltava luz porque a gente não tinha dinheiro para pagar a conta. Onde estava o dinheiro da igreja? Onde estavam os dízimos, as ofertas, as contribuições? Eu perguntava. Jesuíno dizia que era investimento no reino de Deus, que tinha despesas que eu não entendia, que mulher não devia meter o nariz em assunto de homem, muito menos em assunto de Deus. E eu calava a boca porque tinha aprendido que questionar era pecado. A caixa apareceu em 1985. Um dia, ela simplesmente estava lá, no altar, reluzente e misteriosa. Jesuíno fez um culto especial para apresentar ela para a congregação. Disse que Deus tinha revelado em sonho que a igreja precisava de um lugar sagrado para guardar as orações dos fiéis. Um lugar onde só ele, como pastor ungido, podia acessar. Um lugar onde os pedidos subiriam direto para o trono de Deus. As pessoas ficaram maravilhadas. Começaram a escrever orações em pedaços de papel, dobrar com cuidado e entregar para ele colocar na caixa. Dona Josefina escrevia todo domingo, pedia saúde, pedia providência, pedia que o dinheiro da tapioca rendesse. Seu Sebastião escrevia 1 vez por mês. Pedia trabalho, pedia que os filhos crescessem direito, pedia força para continuar. Até as crianças escreviam, com aquela letra torta de quem estava aprendendo a escrever, pedindo brinquedo, pedindo comida, pedindo que o pai parasse de beber. E Jesuíno guardava tudo naquela caixa. Ou pelo menos era isso que ele dizia. Eu nunca vi ele abrir, nem uma vez. Ele colocava os papéis pela fresta da tampa, uma abertura pequena que dava para passar papel dobrado, mas não dava para ver o que tinha dentro. E trancava de novo. Sempre trancava. A chave no pescoço, debaixo da camisa, escondida contra a pele. Passaram-se anos. A igreja cresceu. A congregação chegou a 120 pessoas. Jesuíno se tornou figura respeitada no povoado. Quando andava na rua, as pessoas paravam, tiravam o chapéu, pediam bênção. Ele abençoava com aquela mão grande e pesada no topo da cabeça delas, e elas iam embora felizes, sentindo que tinham recebido algo divino.
Mas em casa, longe dos olhos da congregação, ele era diferente. Era calado, era frio. Me olhava com desdém, como se eu fosse um móvel velho que ele tinha esquecido de jogar fora. Não conversávamos, não comíamos juntos. Ele fazia o prato dele e ia comer no quarto, ou na igreja, em qualquer lugar longe de mim. À noite, deitava de costas, virado para a parede, e dormia. Ou fingia que dormia. Eu ficava acordada ouvindo a respiração dele, aquele som pesado e regular que me dava agonia, e pensava em como tinha chegado até ali, em como tinha aceitado viver daquele jeito. Mas para onde eu ia? Não tinha dinheiro, não tinha família. Minha mãe tinha morrido em 1991, levada por uma febre que os médicos nem conseguiram identificar direito. Meu pai, eu nunca conheci. Irmãos, eu não tinha. Amigos? Quais amigos? Eu tinha abdicado de tudo para ser mulher de pastor. Tinha cortado laços com qualquer pessoa que Jesuíno dissesse que era má influência. Tinha me isolado completamente. Eu era prisioneira da minha própria vida. E então chegou 1999, o ano que tudo mudou. O ano em que eu finalmente enxerguei a verdade que tinha estado na minha frente o tempo todo. Era março, começo de outono, mas o calor ainda era forte daquele jeito sufocante de Alagoas. Eu estava voltando de uma venda. Tinha conseguido vender 2 fronhas bordadas para Dona Ermelinda, uma senhora que morava do outro lado do povoado. Não era muito dinheiro, mas dava para comprar feijão e farinha para a semana. Eu estava cansada, os pés inchados dentro das sandálias velhas, a sacola vazia pendurada no ombro doendo, quando passei em frente da venda do seu Orivaldo. Ele estava na porta, fumando um cigarro de palha, e quando me viu, acenou. Seu Orivaldo era homem bom, trabalhador, dono da única venda decente do povoado. Conhecia todo mundo, sabia de tudo o que acontecia. Era o tipo de pessoa que você confiava. Dona Dita, ele me chamou. Pode vir aqui um minutinho? Eu me aproximei. Ele olhou para os lados como se tivesse medo de alguém ouvir e baixou a voz. Eu não queria me meter, ele disse. Mas não posso ficar quieto. A senhora é boa pessoa. Não merece o que está acontecendo. Meu coração gelou. O que o senhor quer dizer? Ele deu outra tragada no cigarro, jogou ele no chão e pisou em cima. Seu marido, o pastor, ele vem aqui toda quarta-feira comprar coisa. Queijo, carne, vinho, essas coisas de qualidade que a gente nem vende muito porque é caro. E paga em dinheiro vivo, nota de 50, de 100. Nunca pede fiado. Eu não entendi. E daí? Dona Dita? Seu Orivaldo me olhou com pena. A senhora vive de vender bordado, passa necessidade. E seu marido está comprando coisa cara toda semana. De onde vem esse dinheiro? Eu fiquei sem resposta. Minha boca abriu, mas não saiu som nenhum. Seu Orivaldo suspirou. Não é só isso. Semana passada eu vi ele em Palmeira dos Índios, entrando numa loja de roupa. Dessas caras, sabe? Saiu de lá com sacola cheia. E antes disso, mês passado, ele estava no restaurante do centro, comendo churrasco e bebendo cerveja com uns homens que eu nunca vi por aqui. Gastando, Dona Dita. Gastando como se tivesse dinheiro sobrando. Cada palavra era uma facada. Eu sentia meu peito apertar, o ar ficar pesado, denso, impossível de respirar. Minhas pernas tremiam. Eu me apoiei no batente da porta da venda porque achei que ia desmaiar ali mesmo. A senhora não sabia de nada disso? Seu Orivaldo perguntou, e tinha genuína preocupação na voz dele. Eu balancei a cabeça. Não conseguia falar. Ele colocou a mão no meu ombro, um gesto paternal, gentil. Olha, eu não sei o que o pastor anda fazendo. Não é da minha conta. Mas a senhora merece saber. Merece saber onde está indo o dinheiro que a senhora sua para ganhar. Fica esperta, Dona Dita. Homem que esconde as coisas da mulher está escondendo por algum motivo. Eu agradeci com um aceno de cabeça e saí dali cambaleando. Cheguei em casa e sentei na cama, aquele colchão fino em cima de tábuas que doía nas costas, e fiquei olhando para a parede descascada, tentando processar o que tinha ouvido. Jesuíno tinha dinheiro. Dinheiro suficiente para comprar comida cara, roupa cara,
para comer em restaurante, para beber cerveja com desconhecidos. Enquanto eu passava fome, enquanto eu vendia bordado até os dedos sangrarem, enquanto eu remendava a mesma roupa velha há anos porque não tinha como comprar pano novo. A raiva que subiu dentro de mim naquele momento era algo que eu nunca tinha sentido antes. Era quente, visceral, um fogo que começou na boca do estômago e se espalhou pelo corpo inteiro. Minhas mãos fecharam em punho. Meus dentes trincaram com tanta força que doeu a mandíbula. Eu queria gritar, queria quebrar tudo. Queria pegar aquele homem pelo pescoço e apertar até ele me contar a verdade. Até ele admitir que tinha me usado, me enganado, me transformado em idiota durante todos esses anos. Mas eu não fiz nada disso, porque eu ainda tinha medo. Medo dele, medo de Deus, medo de ficar sozinha, medo de estar errada, de estar tirando conclusões precipitadas, de estar pecando por duvidar do meu marido, do pastor, do homem ungido por Deus. Então eu decidi investigar, silenciosamente, secretamente. Como uma ladra na minha própria vida, comecei a prestar atenção. Às quartas-feiras, Jesuíno saía de manhã cedo dizendo que ia fazer visitas pastorais, que ia orar com os enfermos, que ia levar a palavra de Deus para os necessitados. Voltava só de noite, sempre de bom humor, sempre com aquele ar de quem tinha cumprido seu dever sagrado. Mas agora eu sabia. Ele não estava visitando ninguém. Estava comprando comida cara na venda do seu Orivaldo. Estava comendo enquanto eu ficava em casa mastigando farinha seca com água, porque não tinha mais nada. Comecei a revirar as coisas dele quando ele saía. Os bolsos do terno branco, nada, sempre vazios. A gaveta da cômoda onde guardava as roupas, nada além de camisa velha e cueca remendada. Debaixo do colchão, nada. Dentro da Bíblia, nada. Era como se ele tivesse cuidado meticuloso em não deixar rastro nenhum dentro de casa. Como se soubesse que eu podia procurar. Como se me conhecesse melhor do que eu mesma. A chave, a maldita chave que ele usava no pescoço. Aquilo me consumia. Eu olhava para ela quando ele dormia, aquele cordão fino sumindo debaixo da camisa, e meus dedos coçavam para puxar, para arrancar, para pegar aquela chave e descobrir de uma vez o que tinha dentro daquela caixa. Mas eu não tinha coragem. Ainda não. Porque se eu pegasse a chave, se eu abrisse a caixa, não teria volta. Seria a confirmação de tudo. Seria o fim de qualquer ilusão que eu ainda tentava manter. As semanas passaram. Abril chegou com chuvas esparsas que mal molhavam o chão de tão fracas. Maio veio seco, quente, sufocante. Eu continuava vendendo bordados, continuava passando necessidade, mas agora cada centavo que eu ganhava, eu escondia. Não dava mais tudo para Jesuíno administrar como antes. Guardava dentro de um pote de barro enterrado no quintal, debaixo do pé de goiaba. Era meu segredo, minha pequena rebeldia silenciosa. E eu observava. Observava tudo. Percebi que nas noites de quarta-feira, depois que ele voltava dessas visitas pastorais, ele ficava diferente, mais relaxado, mais satisfeito. Às vezes vinha com cheiro de comida boa no hálito, carne assada, tempero forte, vinho. Às vezes vinha com cheiro de perfume, perfume de mulher. E meu estômago revirava porque eu sabia o que aquilo significava, mas não queria admitir. Porque admitir que meu marido me traía era admitir que eu tinha desperdiçado minha vida inteira com um homem que nunca me amou. Foi em junho que tudo começou a desmoronar de verdade. Dona Josefina, a viúva que vendia tapioca, apareceu na igreja numa quarta-feira à noite, bem na hora que começava o culto. Ela estava pálida, magra demais, os olhos fundos de quem não dormia há dias. Sentou no último banco e ficou lá quieta, tremendo embora não tivesse frio nenhum. Depois do culto, quando todo mundo já tinha ido embora, ela me chamou. Dona Dita, ela disse com voz fraca, preciso falar com a senhora. Sentamos num banco e ela começou a chorar. Não era choro bonito, não. Era choro feio, desesperado, aquele choro de quem chegou no limite e não aguenta mais. Levou uns 5 minutos até ela conseguir falar.
Eu não tenho mais nada, ela disse. Dei tudo para a igreja. Tudo. Cada centavo que eu ganhava com a tapioca, eu dava. O pastor disse que se eu fosse fiel, Deus ia me devolver em dobro. Disse que era questão de fé, que eu não podia duvidar. Então eu dei. Durante anos eu dei. E sabe o que aconteceu? Nada. Deus não devolveu nada. Eu tô passando fome, dona Dita. Fome de verdade. Ontem eu desmaiei na feira de tão fraca que eu tava. E quando pedi ajuda pro pastor, sabe o que ele disse? Disse que eu devia ter algum pecado oculto, que Deus não abençoa quem não é puro, que eu devia orar mais, jejuar mais, dar mais. Ela me olhou com aqueles olhos fundos e perguntou: como eu vou dar mais se eu não tenho mais nada para dar? Eu não sabia o que responder. Fiquei ali segurando a mão dela, aquela mão fria e ossuda, e sentindo a culpa me esmagar, porque eu era a esposa do pastor. Eu era cúmplice, mesmo sem querer, mesmo sem saber. O dinheiro que Jesuíno gastava em comida cara, em roupa cara, em restaurante, era o dinheiro dessa mulher. Era o suor dela, o sacrifício dela, a fé dela sendo transformada em traição. Sinto muito. Foi tudo que eu consegui dizer. Sinto muito. Dona Josefina foi embora e eu fiquei ali na igreja vazia, olhando para aquela caixa maldita no altar. A raiva voltou, mais forte dessa vez. Tão forte que minhas mãos tremiam. Tão forte que eu levantei daquele banco, caminhei até o altar e pela primeira vez em todos esses anos toquei na caixa. A madeira era lisa, polida, fria ao toque. Os entalhes das pombas e cruzes eram delicados, bem feitos. Deveria ser linda essa caixa. Deveria ser símbolo de fé, de esperança. Mas tudo o que eu sentia quando tocava nela era nojo. Nojo e raiva. Tentei abrir. Obviamente estava trancada. A fechadura dourada brilhava na luz fraca das velas do altar, zombando de mim. Balancei a caixa com cuidado. Tinha peso. Tinha coisa dentro. Mas não era só papel, não. Era pesada demais para ser só oração escrita. Que você tá fazendo? A voz de Jesuíno me fez pular. Eu não tinha ouvido ele entrar. Ele estava parado na porta da igreja, me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, era algo pior. Era frieza, calculismo. Como se estivesse me avaliando, decidindo o que fazer comigo. Nada. Eu menti, soltando a caixa. Tava só limpando. Limpando? Ele repetiu e começou a andar na minha direção. Cada passo ecoava no piso de cimento. Com as mãos vazias? Sem pano, sem água, sem nada? Eu recuei. Não sabia por que estava recuando, mas meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Ele parou a uns 2 metros de distância. Você não tocou na caixa, tocou? Ele perguntou, mas não era pergunta de verdade. Era acusação. Toquei. Eu admiti, e minha voz saiu firme pela primeira vez em anos. E vou tocar de novo. Vou abrir ela. Vou ver o que tem dentro. O silêncio que se seguiu era denso, pesado, carregado de ameaça não dita. Jesuíno me olhou por longos segundos e então fez algo que me assustou mais do que qualquer grito. Ele sorriu. Você não vai abrir nada, ele disse com calma, porque você não tem a chave e nunca vai ter. Eu sei o que você anda fazendo, eu disse, e senti as palavras saindo quentes, carregadas de toda a raiva acumulada. Sei que você gasta o dinheiro da igreja. Sei que compra comida cara enquanto eu passo fome. Sei que come em restaurante, que compra roupa nova, que vive bem enquanto o povo que confia em você passa necessidade. Ele não negou. Não pareceu nem um pouco surpreso ou envergonhado. Só continuou me olhando com aquele sorriso frio. E o que você vai fazer? Ele perguntou. Vai contar para alguém? Vai denunciar o marido? Vai quebrar o ministério que Deus me deu? Isso não é ministério, eu disse. Isso é roubo. Você está roubando essas pessoas. Está roubando gente pobre que mal tem o que comer. Eu tô dando esperança para elas, ele rebateu, e a voz dele ficou mais alta, mais intensa. Eu tô dando propósito, direção, salvação. Essas pessoas eram nada antes de mim. Eram ovelha perdida, sem pastor, sem rumo.
Eu transformei a vida delas. E se no processo eu pego uma pequena compensação pelo meu trabalho, qual é o problema? Eu mereço. Eu trabalho para Deus. Eu sou escolhido. A arrogância, a soberba, era tão pura, tão descarada, que eu fiquei chocada. Esse homem realmente acreditava que tinha direito, que era especial, que as regras não se aplicavam a ele porque ele era ungido. Você não é escolhido, eu disse. Você é ladrão e mentiroso. E eu vou contar para todo mundo o que você é. Ele deu um passo na minha direção e eu vi a mudança na expressão dele. A máscara caiu, o sorriso sumiu. O que ficou era puro ódio. Você não vai fazer nada, ele disse devagar, cada palavra pesada como pedra. Porque se você fizer, se você abrir a boca, eu destruo você. Vou dizer para todo mundo que você é louca, que está inventando história, que está possuída por demônio. E sabe o que é melhor? Eles vão acreditar em mim, porque eu sou o pastor. Eu sou o homem de Deus. E você é só a mulher fracassada que nem filho conseguiu me dar. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa teria doído. Doeu porque tocou na ferida mais profunda que eu tinha. Aquela dor antiga de ter perdido 3 filhos, de ter o ventre seco, de ser chamada de estéril, de impura, de amaldiçoada. Lágrimas queimaram nos meus olhos, mas eu não deixei cair. Não ia dar esse gosto para ele. Sai da minha frente, eu disse. Você que saia, ele respondeu. Essa é a igreja de Deus, minha igreja. Você não manda em nada aqui. Eu saí. Não porque ele mandou, mas porque sabia que se ficasse ia fazer alguma besteira. Ia gritar, ia chorar, ia me humilhar ainda mais. Fui para os fundos da igreja, para o quartinho miserável que a gente chamava de casa, e tranquei a porta. Sentei no chão frio de cimento e deixei as lágrimas finalmente caírem. Chorei tudo que tinha segurado durante anos. Chorei pela menina que eu fui, cheia de sonhos tolos. Chorei pelos filhos que perdi. Chorei pela vida que desperdicei. Chorei pela mulher que eu tinha me tornado. Fraca, submissa, covarde. Mas no meio daquele choro todo, alguma coisa mudou dentro de mim. Algo endureceu, cristalizou. Eu não ia deixar ele me destruir. Não ia deixar ele continuar roubando aquelas pessoas. Não ia ficar calada enquanto Dona Josefina passava fome para enriquecer esse homem podre. Eu ia abrir aquela caixa. Não sabia como ainda, mas ia. Os dias seguintes foram tensos. Jesuíno e eu mal nos falávamos. Ele saía cedo e voltava tarde. Eu continuava vendendo bordados, mas agora com um propósito diferente. Cada centavo que eu ganhava, eu guardava. Tava juntando. Para quê? Eu ainda não sabia exatamente. Mas sabia que ia precisar de dinheiro quando tudo desmoronasse. E ia desmoronar. Isso eu tinha certeza. Comecei a conversar mais com as pessoas da congregação. Discretamente. Sem levantar suspeita. Perguntava como estavam, se precisavam de algo, se a vida estava melhor depois que começaram a frequentar a igreja. As respostas eram sempre parecidas. Não, a vida não tinha melhorado. Pelo contrário, estavam mais pobres, mais endividados, mas tinham fé, tinham esperança. O pastor dizia que a recompensa vinha, que era questão de tempo, que não podiam duvidar. Seu Sebastião, o pedreiro, me contou que tinha vendido a bicicleta para dar oferta especial numa campanha de milagre financeiro. O pastor disse que se eu der o que eu mais preciso, Deus vai me dar em dobro. Ele falou com os olhos brilhando de fé. Tô esperando. A bicicleta era o meio de transporte dele para ir para o trabalho. Agora ele ia a pé. Acordava 1 hora mais cedo, chegava em casa 1 hora mais tarde, tudo por causa de uma promessa vazia. Dona Ermelinda, aquela que tinha comprado minhas fronhas bordadas, me confessou que estava tomando remédio controlado porque não conseguia mais dormir de tanta preocupação. Eu dei tanto, dona Dita. Dei tudo que eu tinha. E continuo pobre. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que minha fé não é forte o suficiente? Ela chorou na minha frente, essa mulher de 60 anos que trabalhava lavando roupa para os outros, as mãos inchadas de sabão em pedra, e eu tive vontade de gritar a verdade ali mesmo. Mas não gritei.
porque sem prova, sem evidência, seria minha palavra contra a dele. E dele era a palavra que importava. Julho chegou com friozinho de noite e mormaço de dia. No dia 15, teve culto especial, aniversário da igreja. 17 anos desde que abriu as portas. Jesuíno pregou sobre fidelidade, sobre recompensa, sobre como Deus honra quem é constante na fé. As pessoas choraram, levantaram as mãos, gritaram aleluia. E no final, quando ele pediu oferta especial de aniversário, elas deram. Vi Dona Josefina, aquela mulher magra que estava passando fome, botar R$ 50 na salva. R$ 50 que provavelmente eram tudo que ela tinha. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, Jesuíno abriu a caixa. Eu estava escondida atrás da porta que separava os fundos da igreja, espiando pela fresta. Vi ele tirar a chave do pescoço, destrancar a fechadura dourada e abrir a tampa. A luz das velas bateu no conteúdo e eu vi. Dinheiro. Pilhas e pilhas de notas, amarradas com elástico, organizadas, contadas. Não era pouca coisa, não. Era muito dinheiro. Anos e anos de dízimos, ofertas, contribuições, tudo ali guardado enquanto o povo passava fome. Ele pegou as notas que tinham sido colocadas naquela noite, contou e adicionou nas pilhas existentes. Depois tirou algumas notas de cima, enfiou no bolso do terno branco, fechou a caixa e trancou de novo. A chave voltou para o pescoço. E ele saiu assobiando. Assobiando como se não tivesse nada de errado, como se não tivesse acabado de roubar gente que confiava nele. Eu senti um ódio tão grande naquele momento que minhas mãos tremeram. Mas mais forte que o ódio era a determinação. Eu ia pegar aquela chave. Não sabia como, mas ia. A oportunidade veio 2 semanas depois. Jesuíno pegou uma gripe forte, febre alta, tosse, corpo dolorido. Ficou de cama por 3 dias. No segundo dia, a febre estava tão alta que ele delirava. Falava coisas sem nexo, chamava nomes que eu não conhecia, revirava na cama gemendo de dor. Eu cuidei dele. Dei chá, pano molhado na testa, remédio que comprei com o dinheiro que tinha juntado. E esperei. Na madrugada do 3º dia, ele finalmente dormiu pesado. A febre tinha baixado um pouco com o remédio. A respiração dele era profunda, regular. Eu fiquei olhando para ele ali deitado, a camisa aberta mostrando o peito suado, e vi o cordão. A chave estava ali, pendurada no pescoço dele, subindo e descendo com a respiração. Meu coração disparou. Minhas mãos suaram. Eu sabia que se fizesse isso não teria volta. Mas também sabia que se não fizesse, ia passar o resto da vida me arrependendo de não ter tido coragem. Levantei devagar da cama. O colchão rangeu um pouco, mas ele não acordou. Me aproximei do lado dele, respirando o mínimo possível. Cada músculo do corpo tenso. Estendi a mão. Toquei o cordão. Ele era fino, gasto, fácil de partir. Com cuidado infinito, comecei a puxar. Milímetro por milímetro. A medalha de São Jorge apareceu primeiro, dourada e pesada. Depois veio a chave, menor do que eu imaginava, simples, comum. Jesuíno gemeu e virou a cabeça. Eu congelei. Fiquei completamente imóvel, a mão ainda segurando o cordão, o coração batendo tão alto que achei que ele ia ouvir. Segundos passaram. Ele não acordou. Voltei a puxar. O cordão subiu pelo pescoço dele, passou pela nuca e finalmente saiu pela cabeça. Eu tinha nas mãos. Saí do quarto sem respirar. Atravessei a sala, abri a porta que dava para a igreja e lá fui eu na escuridão completa. Não acendi vela, não acendi lamparina. Ia no tato, porque acender luz podia acordar Jesuíno. Meus pés descalços no cimento frio faziam um sussurro mínimo. Cheguei no altar, subi os 2 degraus, estendi as mãos e encontrei a caixa. Sentei ali mesmo no chão de cimento gelado, a caixa no meu colo, e enfiei a chave na fechadura. Girou fácil. Um clique suave. A tampa afrouxou. Eu respirei fundo. 1, 2, 3 vezes e abri. Mesmo no escuro, eu sentia o volume de dinheiro ali dentro. Passei as mãos por cima. Eram notas, muitas notas. De 10, de 20, de 50, de 100, amarradas,
organizadas, cheirando a papel velho e suor. Comecei a tirar os maços, a colocar no chão ao meu lado. 1, 2, 3, 5, 10 maços, cada um com pelo menos 50 notas. Fui contando mentalmente. 5.000, 10.000, 15.000. Parei de contar. Era dinheiro demais. Dinheiro que podia ter salvado Dona Josefina da fome, que podia ter comprado remédio para Dona Ermelinda, que podia ter evitado que seu Sebastião vendesse a bicicleta. Mas não era só dinheiro. No fundo da caixa, debaixo de tudo, tinha papéis. Muitos papéis. Peguei alguns. Não conseguia ler no escuro, mas sabia o que eram. As orações. Os pedidos que as pessoas tinham escrito e entregado com fé, achando que iam subir para o trono de Deus. Estavam ali, no fundo de uma caixa, esquecidos, ignorados, pisoteados pelo peso do dinheiro roubado. A raiva me cegou. Juntei tudo, o dinheiro, os papéis, a chave, e voltei para o quarto. Jesuíno ainda estava dormindo pesado, a febre voltando a subir. Peguei minha sacola de bordados, esvaziei ela e comecei a encher com o dinheiro. Não peguei tudo. Deixei uns 5 maços na caixa. Mas o resto, uns 20 e tantos maços, enfiei na sacola. Os papéis também. As orações, os pedidos, as súplicas, tudo. Escondi a sacola debaixo de uma tábua solta no chão do quarto, cobri com um pano velho e deitei de novo na cama. Meu corpo tremia inteiro. Não de medo, de adrenalina, de raiva, de algo que eu não sabia nomear, mas que queimava no peito como fogo. Quando amanheceu, Jesuíno acordou melhor. A febre tinha quebrado durante a noite. Ele levantou, tomou banho de cuia no quintal, vestiu uma roupa limpa e foi para a igreja fazer as orações matinais como sempre fazia. Levou uns 15 minutos até eu ouvir o berro. Benedita! O grito ecoou pela igreja inteira, atravessou as paredes finas, chegou até mim como um trovão. Eu não me mexi. Fiquei sentada na cama, as mãos quietas no colo, esperando. Passos pesados. A porta do quarto se abriu com força. Jesuíno estava ali, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas, os olhos injetados de ódio puro. "Onde tá?" ele perguntou com a voz trêmula de raiva. "Onde tá o quê?" Eu fingi inocência. "A chave! O dinheiro! Você roubou!" "Eu roubei?" Eu repeti, e pela primeira vez em 23 anos de casamento, olhei para ele sem baixar os olhos. "Eu? Quem tá roubando aqui sou eu." Ele deu um passo na minha direção e eu vi nos olhos dele que ele queria me bater, queria me machucar. Mas algo no meu olhar, alguma coisa nova que tinha nascido dentro de mim naquela noite, fez ele parar. Ele percebeu que eu não era mais a mesma mulher. Não era mais a Benedita que abaixava a cabeça e pedia desculpa por respirar. Essa Benedita tinha morrido quando abri aquela caixa. "Você não imagina a encrenca que você arrumou", ele disse com a voz baixa, controlada, perigosa. "Você não faz ideia do que eu posso fazer com você." "E você não imagina o que eu posso fazer com você", eu respondi. "Eu tenho o dinheiro. Eu tenho as orações que você disse que levava para Deus. Eu tenho prova de tudo o que você fez. E se você encostar um dedo em mim, se você tentar qualquer coisa, eu vou na igreja no próximo culto e conto tudo. Na frente de todo mundo. Vou mostrar cada nota, cada papel, cada mentira sua." O silêncio que se instalou era denso como concreto. Ele me olhou por longos segundos, processando, calculando. Vi o cérebro dele trabalhando, tentando encontrar uma saída, uma forma de virar o jogo. Mas não tinha. Eu tinha a vantagem agora. E os dois sabíamos disso. "O que você quer?" ele perguntou finalmente. "Quero que você devolva o dinheiro", eu disse. "Todo ele, para as pessoas que você roubou." Ele riu. Foi uma risada curta, amarga, sem humor nenhum. "Você tá louca. Isso é impossível." "Por que é impossível? O dinheiro tá aqui. Você pega, vai até cada pessoa e devolve. Simples." "E digo o quê? Que roubei deles? Que menti durante anos? Que usei a fé deles para me beneficiar? Você quer que eu destrua tudo que construí?" "Você não construiu nada", eu disse. "Você enganou, manipulou, roubou,
Não é construção, é crime. Ele apertou os punhos, respirou fundo, tentou se controlar. Benedita, escuta. Você não entende como o mundo funciona. Essas pessoas precisam de esperança, precisam acreditar em alguma coisa. Eu dou isso para elas. Se eu admitir que menti, elas vão perder a fé. Vão se sentir traídas. É melhor deixar como tá. Melhor para quem? Eu perguntei. Para você? Para sua consciência podre? Porque não é melhor para Dona Josefina que tá passando fome. Não é melhor para o seu Sebastião que vendeu a bicicleta. Não é melhor para ninguém além de você. Você é tão ingênua, ele disse com desdém. Tão burra. Acha que se devolver o dinheiro tudo vai ficar bem? Não vai. Eles vão ficar revoltados, vão me odiar, vão te odiar também por ter exposto tudo. E depois? Depois a gente vai viver de quê? Você acha que vou conseguir outro emprego com a reputação destruída? A gente vai morrer de fome. Eu já tô morrendo de fome, eu disse. A diferença é que agora eu sei que é por escolha sua, não por vontade de Deus. Ele ficou ali parado, olhando para mim como se tivesse vendo um monstro. E talvez tivesse. Talvez eu tivesse me tornado um monstro mesmo. Um monstro de raiva, de decepção, de anos e anos de humilhação engolida. Eu preciso pensar, ele disse finalmente. Preciso de tempo. Você tem até domingo, eu respondi. No culto de domingo, ou você conta a verdade ou eu conto. Ele saiu do quarto batendo a porta com tanta força que a madeira velha rachou. Ouvi ele sair de casa, ouvir a porta da frente bater também. Fiquei ali sentada na cama, tremendo, não de medo, mas de algo parecido com êxtase. Eu tinha feito, tinha enfrentado ele, tinha ameaçado ele e tinha sobrevivido. Os dias que se seguiram foram os mais tensos da minha vida. Jesuíno mal voltava para casa. Dormia na igreja ou sei lá onde. Quando a gente se cruzava, ele me olhava com tanto ódio que eu sentia na pele. Mas não tocava em mim, não tentava nada, porque sabia que se fizesse, eu cumpria a ameaça. Quinta-feira teve culto. Ele pregou normal, como se nada tivesse acontecido. Falou sobre perdão, sobre misericórdia, sobre como Deus ama os pecadores. A hipocrisia me dava náusea. Eu fiquei no fundo da igreja, observando as pessoas ouvirem aquelas mentiras com olhos brilhantes de fé, e me perguntei se eu estava fazendo a coisa certa. Se expor a verdade ia realmente ajudar ou só ia destruir a fé delas, deixar elas ainda mais perdidas. Depois do culto, Dona Josefina me chamou de novo. Ela estava pior do que da última vez, mais magra, mais pálida, quase translúcida de tão fraca. Dona Dita, ela disse, eu tô pensando em desistir. Desistir de quê? Eu perguntei. De tudo, da vida. Não aguento mais. Dei tudo o que tinha para Deus e ele não respondeu. Será que ele esqueceu de mim? Será que eu não mereço ser ouvida? Meu coração partiu ali mesmo. Essa mulher, essa senhora de fé tão pura, tão sincera, estava pensando em desistir da vida por causa de um homem mentiroso que tinha roubado ela. Eu segurei as mãos dela, aquelas mãos frias e ossudas, e olhei nos olhos fundos dela. Deus não esqueceu de você, eu disse. Mas tem gente usando o nome dele para fazer coisa errada, e isso vai acabar. Prometo que vai acabar. Ela me olhou sem entender, mas acenou com a cabeça. Foi embora arrastando os pés, curvada, derrotada. E eu soube naquele momento que não tinha escolha. Tinha que expor a verdade. Não pelo dinheiro, não por mim, mas por ela. Por todas as Josefinas que estavam morrendo de fome enquanto alimentavam a ganância de um homem que se dizia porta-voz de Deus. Sexta-feira à noite, Jesuíno voltou para casa. Sentou na cama, a cabeça nas mãos, e ficou ali por longos minutos, sem dizer nada. Eu continuei fazendo meu bordado, uma toalha de mesa com flores nas pontas, como se nada tivesse acontecendo. Eu vou devolver, ele disse de repente. Eu parei de bordar. O quê? O dinheiro. Vou devolver. Não tudo de uma vez, porque vai levantar suspeita, mas vou começar a ajudar as pessoas. Vou falar que Deus me revelou em sonho que a igreja precisa começar uma obra social.
Vou distribuir cesta básica, pagar conta de luz de quem está devendo, comprar remédio para quem está doente. Aos poucos, o dinheiro volta para elas. Eu processei aquilo. Não era o que eu queria. Eu queria que ele confessasse, que pedisse perdão de verdade. Mas era melhor do que nada. Era um começo. E quanto tempo vai demorar para devolver tudo? Eu perguntei. Uns 2 anos, talvez. Depende de quanto eu conseguir desviar por mês, sem que percebam que o dinheiro da caixa está diminuindo. 2 anos é muito tempo. Dona Josefina não tem 2 anos. Ela pode morrer de fome antes disso. Ele me olhou com irritação. Então eu começo por ela. Amanhã mesmo eu levo uma cesta básica na casa dela. Vou falar que é bênção de Deus. Não, eu disse. Você vai falar a verdade. Que percebeu que ela estava passando necessidade e quis ajudar. Sem mentira. Sem usar o nome de Deus para encobrir. Ele rangeu os dentes, mas concordou. Tá bem. Como você quiser. No sábado de manhã cedo, eu peguei dinheiro da sacola escondida e fui até a cidade. Comprei arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café, leite em pó, farinha. Enchi 2 sacolas grandes. Jesuíno carregou tudo até a casa de Dona Josefina, um barraco de tábuas velhas que mais parecia curral de bicho do que casa de gente. Quando ela abriu a porta e viu a comida, começou a chorar. Caiu de joelhos ali mesmo, as mãos para o céu, agradecendo a Deus. Jesuíno ficou sem graça, sem saber o que fazer. Eu me abaixei, ajudei ela a levantar e disse: Isso aqui não é milagre não, Dona Josefina. É obrigação. A senhora deu tanto para a igreja, é justo que a igreja retribua. Ela me abraçou com força surpreendente para quem estava tão fraca. Chorou no meu ombro. E quando soltou, olhou para Jesuíno com tanta gratidão que eu vi a vergonha passar pelo rosto dele. Rápido, mas passou. Começamos a fazer isso toda semana. Sábado era dia de distribuir ajuda. Cada semana, 3 ou 4 famílias recebiam cesta básica, ou dinheiro para pagar conta, ou remédio. Sempre discretamente. Sempre sem alarde. Jesuíno fingia que era obra de Deus, mas eu sabia a verdade. Era restituição. Era o mínimo que ele podia fazer. As pessoas começaram a melhorar. Dona Josefina ganhou peso, voltou a sorrir, voltou a vender tapioca com energia. Seu Sebastião conseguiu comprar uma bicicleta usada, não tão boa quanto a que tinha vendido, mas servia. Dona Ermelinda parou com o remédio controlado porque finalmente conseguia dormir sem preocupação de como ia pagar as contas. E a congregação notou. Começaram a falar que Deus estava abençoando, que as orações tinham sido ouvidas, que a fidelidade estava sendo recompensada finalmente. Jesuíno pregava sobre isso nos cultos, como Deus honra quem espera, quem não desiste, quem continua fiel mesmo na dificuldade. E as pessoas acreditavam. Davam ainda mais dízimo, ainda mais oferta, achando que era isso que estava causando as bênçãos. Eu ficava no fundo da igreja, ouvindo aquilo e sentindo náusea. Porque era tudo mentira. Não era Deus. Era o dinheiro roubado delas sendo devolvido. Mas elas não sabiam. E Jesuíno não ia contar. Passou agosto. Setembro chegou com flores de ipê amarelo florescendo nas árvores do povoado, transformando tudo numa explosão de cor dourada. Outubro trouxe chuvas finas que refrescaram o ar sufocante. A sacola escondida debaixo da tábua ia diminuindo. Eu tirava dinheiro toda semana para comprar as cestas básicas, para pagar as contas das pessoas. Era trabalho silencioso, invisível. Ninguém sabia que era eu. Todo mundo achava que era Jesuíno, o pastor abençoado que Deus usava para ajudar o povo. E isso me corroía por dentro, porque ele estava recebendo crédito por algo que eu estava fazendo. Estava sendo exaltado enquanto eu continuava invisível. Mas o que eu podia fazer? Se contasse a verdade, ia destruir a fé de todo mundo, ia machucar as mesmas pessoas que eu estava tentando ajudar. Então engolia a raiva e continuava. Foi em novembro que as coisas começaram a complicar. A sacola estava quase vazia. Só restavam uns 5 ou 6 maços de dinheiro. E ainda tinha gente precisando de ajuda. Muita gente. Mais do que eu imaginava. Porque quando você começa a olhar de verdade, quando você para de fingir que não vê, a miséria está em todo canto. Tá na criança descalça brincando no barro.
Tá no velho doente deitado numa esteira no chão. Tá na mulher grávida que não tem dinheiro para fazer pré-natal. Tá em todo lugar. Chamei Jesuíno para conversar numa quarta-feira à noite depois do culto. Sentamos nos bancos da igreja vazia, a luz fraca das velas bruxuleando nas paredes. O dinheiro tá acabando, eu disse. Eu sei, ele respondeu. E ainda tem os 5 maços que você deixou na caixa. Por que não pega eles também? Ele ficou quieto por um tempo. Mexia nas mãos, nervoso. Finalmente disse: porque se tirar tudo, vão perceber. Vão notar que a caixa tá vazia. Alguém vai desconfiar. Então pega metade, deixa 2 maços lá e traz 3 para cá. Com 3 dá para ajudar mais umas 15 famílias. Ele concordou. Levantou, foi até o altar, abriu a caixa. Eu observei de longe. Ele ficou parado ali olhando para o conteúdo por longos segundos. E então fez algo que eu não esperava. Pegou só um maço. Só um. Fechou a caixa, trancou e voltou para onde eu estava. Por que pegou só um? Eu perguntei. Porque preciso guardar alguma coisa, ele disse. Para emergência. Emergência? Que emergência? A vida, Benedita. A vida é uma emergência constante. E se acontecer alguma coisa, se eu ficar doente, se a gente precisar sair daqui correndo, a gente precisa ter algum dinheiro guardado. Eu vi a lógica torta dele. Devolvia o dinheiro roubado, mas guardava uma parte para si mesmo. Justiça pela metade. Arrependimento incompleto. Era típico dele. Sempre foi. Quantos maços ainda tem lá? Eu perguntei. 4. 4 maços. 4 vezes 50 notas. Dependendo dos valores, podia ser 10 mil reais, 15 mil, talvez mais. Dinheiro que podia alimentar metade do povoado por meses, e ele queria guardar para emergência. Isso não tá certo, eu disse. Nada disso tá certo, ele rebateu. Mas é o que tem, é o que a gente consegue fazer. Aceita logo e para de reclamar. Aceitei porque não tinha escolha. Peguei o maço de dinheiro e continuei o trabalho. Mais cestas básicas, mais contas pagas, mais remédios comprados. Novembro virou dezembro. O dinheiro acabou. A sacola ficou vazia. E ainda tinha gente precisando. No Natal teve culto especial. A igreja estava lotada, decorada com papel crepom vermelho e verde que as crianças tinham feito. Jesuíno pregou sobre o nascimento de Jesus, sobre esperança, sobre renovação. As pessoas cantaram hinos com vozes desafinadas, mas sinceras. No final, ele pediu oferta especial de Natal. E elas deram. Claro que deram. Davam sempre. Eu fiquei olhando aquilo e pensando, quando é que esse ciclo vai acabar? Quando é que essas pessoas vão perceber que estão sendo usadas? Quando é que vão entender que fé não é moeda de troca, que Deus não é corretor de negócios celestiais, que religião não é investimento com retorno garantido? Depois do culto, quando todo mundo foi embora, Jesuíno guardou o dinheiro das ofertas na caixa. Eu vi ele contar, mais de 300 reais. Muito dinheiro para um povoado miserável. Ele trancou a caixa, pendurou a chave no pescoço de novo e olhou para mim. Feliz Natal, ele disse com ironia. Vai se lascar, eu respondi. 1999 terminou assim, com raiva mal disfarçada, com verdades não ditas, com um casamento podre mantido apenas porque nenhum dos dois tinha coragem ou opção de sair. Eu continuava vendendo bordados. Ele continuava pregando mentiras. A vida continuava, mecânica e sem sentido. O ano 2000 chegou com aquela histeria toda de fim de mundo, de bug do milênio, de aviões caindo do céu e computadores parando de funcionar. Nada aconteceu, claro. O sol nasceu normal no dia 1º de janeiro. A vida continuou igual, miserável como sempre. Foi em fevereiro de 2000 que tudo mudou de verdade. Jesuíno começou a ficar doente. No começo era coisa simples, dor de cabeça, cansaço, falta de apetite. Ele achava que era gripe, que passava. Mas não passou. A dor de cabeça piorou. O cansaço virou exaustão. Ele começou a ter tonturas, a perder o equilíbrio, a vomitar sem motivo aparente. Levei ele no posto de saúde do povoado.
A enfermeira, Dona Cleonice, uma mulher competente de 50 e poucos anos, examinou ele e franziu a testa. Isso não é gripe, não, ela disse. Tem que fazer exame, tem que ver o que é. O exame mais próximo era em Palmeira dos Índios. A gente foi de ônibus numa terça-feira, 4 da manhã, porque era o único horário que tinha. O hospital público estava lotado como sempre. Ficamos esperando 6 horas até ser atendidos. O médico, um rapaz jovem que parecia cansado demais para os 20 e poucos anos que tinha, pediu exame de sangue, de urina, raio-x da cabeça. Os resultados demoraram 2 semanas para ficar prontos. 2 semanas de ansiedade, de Jesuíno piorando cada dia, de medo crescente de que fosse algo grave. Quando finalmente conseguimos marcar retorno com o médico, o rapaz olhou para os papéis e suspirou daquele jeito que médico suspira quando a notícia não é boa. O senhor tem um tumor, ele disse direto, sem rodeios, na cabeça. Precisa de cirurgia urgente. O mundo parou. Eu ouvi as palavras, mas elas não faziam sentido. Tumor. Cabeça. Cirurgia. Jesuíno ficou branco. As mãos dele tremiam segurando o papel com o resultado do exame. Tem certeza? Ele perguntou com voz fraca. Tenho. O raio-x mostra claramente. É grande. Tá pressionando a região que controla equilíbrio e náusea. Por isso as tonturas e os vômitos. Precisa operar logo, senão pode ter complicações graves. Quanto custa a cirurgia? Eu perguntei. O médico me olhou com pena. Pelo SUS é de graça, mas a fila de espera é longa, pode demorar 6 meses, 1 ano. Particular é mais rápido, mas custa em torno de R$ 15.000. R$ 15.000. Exatamente a quantia que Jesuíno tinha guardado na caixa. A ironia não passou despercebida. O dinheiro que ele roubou da congregação, que ele guardou para emergência, agora era a única coisa que podia salvar a vida dele. Deus tem um senso de humor cruel, eu pensei. Voltamos para casa em silêncio. Jesuíno ia olhando pela janela do ônibus, vendo a paisagem passar, campos secos, árvores retorcidas, casas pobres espalhadas. Eu via o rosto dele refletido no vidro e percebia que ele estava com medo. Medo de verdade. Não era a arrogância de sempre. Não era a soberba. Era um homem frágil encarando a própria mortalidade. Quando chegamos em casa, ele foi direto para a igreja. Abriu a caixa. Ficou ali olhando para o dinheiro por longos minutos. Eu observava da porta. Vai ter que usar, eu disse. Não tem outra opção. Eu sei, ele respondeu sem tirar os olhos do dinheiro. Mas se eu usar, a congregação vai perguntar. Vai querer saber de onde veio o dinheiro para a cirurgia particular. E aí? O que eu falo? Fala a verdade, eu disse. Pela primeira vez na vida, fala a verdade. Ele fechou a caixa com força. Não posso. Se eu confessar agora, vou morrer sendo lembrado como ladrão, como enganador. Prefiro morrer sendo lembrado como homem de Deus. Você prefere morrer mentindo do que viver na verdade? Ele me olhou e nos olhos dele tinha algo que eu nunca tinha visto antes. Desespero genuíno. Você não entende, Benedita. Essa igreja, essa identidade de pastor, é tudo que eu tenho. É quem eu sou. Se eu tirar isso, o que sobra? Um homem comum, um fracassado, um ninguém. Sobra um homem vivo, eu disse. E isso não é pouco. Mas ele não estava convencido. Passou os dias seguintes tentando encontrar outra solução. Pediu dinheiro emprestado para conhecidos. Ninguém tinha. Tentou conseguir doação de gente rica de Palmeira dos Índios. Ninguém doou. Tentou negociar com o hospital para parcelar a cirurgia. Não aceitaram. Todas as portas se fecharam. Só restava uma opção: usar o dinheiro da caixa. E finalmente, depois de uma semana de luta interna, ele cedeu. Numa quinta-feira à noite, depois do culto, chamou a congregação para ficar. Disse que tinha um anúncio importante. As pessoas ficaram, curiosas, preocupadas. Jesuíno subiu no púlpito, segurou firme nas bordas de madeira e respirou fundo. Irmãos, ele começou. Eu preciso confessar algo. O silêncio era absoluto. Dava para ouvir a respiração das pessoas,
o rangido da madeira velha, o vento batendo no telhado de amianto. Eu tô doente, tenho um tumor na cabeça. Preciso fazer cirurgia urgente, senão posso morrer. Murmúrios de surpresa. Algumas mulheres levaram as mãos à boca. Dona Josefina começou a chorar. A cirurgia custa 15 mil reais, ele continuou. É muito dinheiro, dinheiro que eu não tenho. Tentei de tudo, empréstimo, doação, parcelamento, nada deu certo, e então percebi que Deus já tinha providenciado. Ele olhou para a caixa no altar. Todos os olhos seguiram. A caixa sagrada, a caixa intocável, a caixa das orações. Durante anos, vocês trouxeram suas orações escritas para essa caixa, ele disse. Mas vocês não sabem que, junto com as orações, alguns de vocês colocavam dinheiro. Pequenas quantias. 5 reais aqui, 10 ali. Doações anônimas que vocês faziam achando que ninguém ia ver, que só Deus ia saber. Eu guardei tudo, cada centavo. Nunca toquei. Deixei ali como reserva sagrada para alguma emergência da igreja e agora percebo, essa era a emergência que Deus estava preparando. A mentira saiu tão suave, tão bem construída, tão convincente, que eu fiquei impressionada. Ele não confessou nada, só inventou outra história. Transformou o roubo em milagre. E as pessoas acreditaram. Claro que acreditaram. Então o dinheiro tá lá? Seu Sebastião perguntou. Na caixa? Tá, Jesuíno confirmou. Não sei quanto exatamente, nunca contei, mas deve ter bastante. Anos de doações anônimas acumuladas. Então usa! Dona Josefina gritou lá do fundo. Usa para se salvar, pastor. Deus guardou esse dinheiro exatamente para isso. Outros concordaram. Palmas começaram. Logo toda a congregação estava batendo palma, chorando, louvando a Deus pela providência divina. Jesuíno tinha transformado sua vergonha em glória, seu pecado em testemunho. Era genial e repugnante ao mesmo tempo. Ele abriu a caixa ali mesmo, na frente de todo mundo. Tirou os maços de dinheiro um por um. As pessoas se aproximaram, maravilhadas. Nunca tinham visto tanto dinheiro junto. Jesuíno contou em voz alta. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 18 mil reais. Tinha até mais do que precisava. Vou usar 15 mil para a cirurgia, ele anunciou. E os 3 mil que sobraram vão ficar aqui para qualquer outra emergência da igreja. Que Deus seja louvado por sua provisão. A igreja explodiu em aleluias. As pessoas abraçavam umas às outras, choravam, agradeciam a Deus. Era cena de avivamento, de milagre, de fé recompensada. E eu estava ali no fundo, observando tudo, sentindo uma mistura tóxica de raiva e impotência. Porque ele tinha conseguido de novo. Tinha mentido, manipulado, distorcido a realidade e saiu como herói. Como sempre. Depois que todos foram embora, ficamos só nós dois na igreja. Jesuíno guardou o dinheiro numa bolsa, escondeu debaixo da cama e olhou para mim com aquele sorriso vitorioso que eu tanto odiava. Viu? Ele disse. Deus sempre dá um jeito. Não foi Deus, eu respondi. Foi você. Mentindo de novo. Eu não menti. Só não contei todos os detalhes. É diferente. É a mesma coisa, e você sabe. Ele deu de ombros. Pensa o que quiser. O importante é que consegui o dinheiro para a cirurgia sem destruir minha reputação. Todo mundo continua acreditando em mim. A igreja continua forte e eu vou viver. Por enquanto, eu disse. Mas uma hora a verdade aparece. Sempre aparece. Talvez, ele concordou. Mas não vai ser hoje. E hoje é o que importa. A cirurgia foi marcada para 3 semanas depois, num hospital particular em Maceió. Jesuíno passou esses dias se preparando, fazendo exames pré-operatórios, conversando com o neurocirurgião, organizando quem ia cuidar da igreja na ausência dele. Escolheu o irmão Geraldo, um homem simples de 40 e poucos anos que trabalhava de pedreiro e ajudava nos cultos, para assumir temporariamente. Geraldo ficou honrado. Disse que ia fazer o melhor possível para manter tudo funcionando até o pastor voltar. Eu e Jesuíno fomos para Maceió de ônibus numa terça-feira.
A cirurgia era na quinta. Ficamos hospedados numa pensão barata perto do hospital. Um quarto minúsculo com paredes descascadas, cama dura, chuveiro que mal tinha pressão de água. Mas era o que dava para pagar. O dinheiro tinha que ser economizado para o que realmente importava. Na noite antes da cirurgia, Jesuíno não conseguiu dormir. Ficou deitado de olhos abertos, olhando para o teto manchado de umidade, respirando pesado. Eu também não dormi. Ficamos ali, lado a lado naquela cama estreita, dois estranhos unidos por décadas de ressentimento e segredos. Benedita, ele disse de repente, quebrando o silêncio. Se eu morrer amanhã, você vai contar a verdade? Eu pensei por um momento. Não sei, talvez. Por favor, não conta, ele pediu, e tinha súplica genuína na voz. Deixa eu ser lembrado como homem de Deus, é tudo que eu peço. E as pessoas que você enganou? Elas não merecem saber? Para quê? Para se sentirem burras? Para perderem a fé? Às vezes, a mentira é mais gentil que a verdade. A mentira nunca é gentil, eu disse. A mentira é covarde. Ele ficou quieto. Depois disse algo que me surpreendeu. Você tem razão. Eu sou covarde. Sempre fui. Tive medo de ser insignificante, então inventei uma persona. Fingi ser especial, escolhido, ungido. E a mentira cresceu tanto que eu não consigo mais separar o que é real do que é fingimento. Não sei mais quem eu sou sem a máscara. Era a coisa mais honesta que ele tinha me dito em anos, talvez em toda a vida. Eu quis sentir pena, quis sentir compaixão, mas tudo que sentia era cansaço. Cansaço de carregar o peso da mentira junto com ele. Você é Jesuíno, eu disse, filho de Dona Hilda e seu Joaquim. Nasceu pobre, trabalhou na roça, casou comigo. Isso é quem você é. O resto é fantasia. Fantasia que virou prisão, ele murmurou. Então se liberta, eu disse. Conta a verdade. Começa de novo. Tarde demais para isso. E talvez fosse mesmo. Talvez algumas escolhas não tenham volta. Talvez a gente chegue num ponto onde é impossível desfazer o que foi feito, onde só resta seguir em frente carregando o peso. A cirurgia aconteceu na quinta-feira às 7 da manhã. Durou 6 horas. 6 horas de mim sentada na sala de espera do hospital, olhando o relógio na parede, contando os minutos, imaginando o que os médicos estavam fazendo, abrindo o crânio dele, mexendo no cérebro, tirando o tumor. Era assustador pensar que alguém estava literalmente com a cabeça do meu marido aberta, as mãos dentro, manipulando a massa cinzenta que continha todas as memórias, pensamentos, mentiras dele. Quando o médico finalmente apareceu, ainda com o avental cirúrgico manchado de sangue, eu levantei num pulo. Correu tudo bem, ele disse. Conseguimos remover o tumor completamente. Agora é esperar a recuperação. Jesuíno passou 3 dias na UTI. Eu podia visitá-lo só 30 minutos por dia. Ele estava irreconhecível, cabeça enfaixada, tubos saindo de todo canto, pele amarelada, olhos fundos. Parecia ter envelhecido 20 anos em 3 dias. Segurava minha mão com força surpreendente e não falava nada. Só olhava para mim com aqueles olhos assustados de quem tinha visto a morte de perto. No 4º dia, transferiram ele para o quarto. Passou mais uma semana lá, se recuperando devagar. Aprendeu a andar de novo, porque a cirurgia tinha afetado o equilíbrio. Aprendeu a comer de novo, porque tinha dificuldade para engolir. Era humilhante ver aquele homem que sempre se achou tão poderoso reduzido a depender de enfermeira para trocar fralda. Voltamos para o povoado 2 semanas depois da cirurgia. A congregação fez festa. Penduraram faixas de "Bem-vindo de volta, pastor", encheram a igreja de flores, prepararam comida. Jesuíno chegou de cadeira de rodas, ainda não conseguia andar sem apoio. E todo mundo chorou. Choraram de alegria, de alívio, de fé confirmada. Porque Deus tinha salvado o pastor deles. Deus tinha feito milagre. Jesuíno fez questão de pregar naquele primeiro domingo de volta, mesmo contra a recomendação médica. Subiu no púlpito apoiado em mim e no irmão Geraldo, a cabeça ainda com curativo, a voz fraca, mas determinada. Irmãos,
Ele começou. Eu vi a morte. Olhei para ela cara a cara. E Deus me trouxe de volta. Sabe por quê? Porque ainda tenho trabalho a fazer. Ainda tenho vidas para transformar. Ainda tenho propósito. As pessoas amavam aquilo. Amavam a narrativa de superação, de milagre, de propósito divino. E Jesuíno entregava exatamente o que elas queriam ouvir. Ele sempre soube fazer isso, identificar o que as pessoas precisavam sentir e dar para elas, mesmo que fosse ilusão. Os meses seguintes foram de recuperação lenta. Jesuíno foi melhorando aos poucos, voltou a andar sem apoio, voltou a ter coordenação motora, voltou a falar sem arrastar as palavras. Mas tinha algo diferente nele. Algo que a cirurgia tinha mexido. Ele ficou mais quieto, mais introspectivo. Passava horas sentado na igreja vazia, só olhando para o altar, pensando em sei lá o quê. Eu continuava minha rotina de sempre, vendendo bordados, cuidando da casa, limpando a igreja. Mas agora tinha uma tensão diferente no ar, como se os dois estivéssemos esperando algo, algum evento, alguma revelação, alguma conclusão para essa história que se arrastava havia tanto tempo. Foi em setembro de 2000, 6 meses depois da cirurgia, que a primeira rachadura apareceu na fachada perfeita que Jesuíno tinha construído. O irmão Valdemar, homem de 56 anos que frequentava a igreja desde o início, me procurou depois de um culto de quarta-feira. Dona Dita, ele disse baixinho, olhando para os lados como se temesse ser ouvido. Posso fazer uma pergunta? Claro, eu respondi. Aquele dinheiro que estava na caixa, o que o pastor usou para a cirurgia, a senhora sabia que estava lá? Meu coração acelerou. Por que pergunta? Porque eu nunca coloquei dinheiro na caixa. Só oração escrita. E conversei com outras pessoas e ninguém lembra de ter colocado dinheiro também. Então de onde veio aquela grana toda? Ele tinha percebido. Finalmente alguém tinha parado para pensar, para questionar a narrativa conveniente. Eu podia mentir. Podia defender Jesuíno, manter a farsa, proteger o segredo, ou podia fazer o que vinha querendo fazer há tanto tempo, contar a verdade. O dinheiro veio dos dízimos e ofertas, eu disse, escolhendo cada palavra com cuidado. O pastor guardou durante anos. Não era doação anônima. Era o dinheiro da igreja. Valdemar processou aquilo. Vi a confusão no rosto dele, depois a compreensão, depois a raiva. Quer dizer que ele mentiu? Que roubou o dinheiro da congregação e inventou essa história de doação anônima? Sim, eu confirmei, e sentir a palavra sair foi libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Mas por que a senhora não falou nada? Ele perguntou genuinamente confuso. Porque eu tinha medo, eu admiti. Medo dele, medo de ficar sozinha, medo de estar errada. E quando finalmente tive coragem de confrontar, já era tarde demais. A mentira tinha raízes tão profundas que arrancar ela significava destruir tudo. Valdemar ficou ali parado, processando. Respirou fundo várias vezes. Apertou os punhos. Soltou. Apertou de novo. A congregação precisa saber, ele disse finalmente. E se souber, vai se destruir, eu avisei. Essas pessoas colocaram fé nele. Acreditaram durante anos. Descobrir que foram enganadas vai machucar mais do que ajudar. Mas continuar na mentira é certo? Ele perguntou. Deixar ele seguir enganando é a solução? Eu não tinha resposta para isso, porque ele estava certo, mas eu também estava certa. Era uma situação sem saída boa. Qualquer escolha causava dano. Valdemar foi embora, prometendo pensar no assunto. Mas eu sabia que ele não ia ficar quieto. Conhecia o tipo dele. Homem de princípios, honesto, incapaz de carregar segredo pesado. Ia falar. Era questão de tempo. Contei para Jesuíno naquela mesma noite. Ele estava sentado na cama, lendo a Bíblia, ou fingindo ler. Nunca dava para saber com certeza. Quando terminei de contar, ele fechou o livro devagar e olhou para mim com cansaço. Então é assim que acaba, ele disse. Não com arrependimento ou redenção, com fofoca e traição. Não é fofoca, eu corrigi. É verdade. E não é traição,
é consequência. Consequência, ele repetiu, provando a palavra na língua. Engraçado como a gente sempre acha que pode escapar das consequências. Que Deus vai dar um jeito, que as coisas vão se resolver magicamente. Mas não resolvem, né? No final, a conta sempre chega. Ele se levantou, foi até a janela do quarto, olhou para a escuridão lá fora. O povoado estava quieto, dormindo. Só se ouvia cachorros latindo longe e o vento nas árvores. Eu vou embora, ele disse de repente. Como assim vai embora? Eu perguntei. Vou sair do povoado, antes que vire escândalo, antes que me expulsem. Vou para outra cidade, começar de novo, talvez Maceió, talvez mais longe, não sei ainda. E a igreja? Eu perguntei. A congregação? Deixo nas mãos do irmão Geraldo, ele é honesto, vai cuidar bem. E eu? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Jesuíno me olhou por longos segundos. Havia algo nos olhos dele que parecia quase piedade. Você fica. Essa sempre foi mais sua igreja que minha. Você que limpou, cuidou, amou essas pessoas de verdade. Eu só usei elas. Você merece ficar. Eu mereço sumir. Parte de mim queria protestar. Queria dizer que não, que a gente tinha que enfrentar junto, que fugir era covardia. Mas a parte maior, a parte cansada de carregar o peso dele junto com o meu, ficou quieta. Deixou ele tomar a decisão. Deixou ele ir. Jesuíno saiu 3 dias depois, numa madrugada de sexta-feira. Pegou uma mochila com roupas, os 3.000 reais que tinham sobrado do dinheiro da cirurgia, e sumiu. Deixou um bilhete para o irmão Geraldo, dizendo que Deus tinha chamado ele para outra missão, que a igreja precisava de novo pastor que confiava em Geraldo para assumir. Não mencionou nada sobre o dinheiro, sobre as mentiras, sobre nada. Só fugiu. A congregação ficou confusa. Ficou triste, mas aceitou. Porque pastor recebe chamado de Deus e tem que obedecer, eles pensaram. Fizeram culto de despedida mesmo sem o pastor presente. Oraram por ele, pediram proteção divina para a nova jornada dele, confiaram que Deus sabia o que estava fazendo. Valdemar me procurou de novo. E agora? Ele perguntou. Ainda vou contar a verdade? Pra quê? Eu respondi. Ele já foi embora. Contar agora só vai machucar gente que não tem culpa de nada. Deixa quieto. Deixa eles terem paz. Ele não gostou da resposta. Achava que a verdade tinha que ser dita sempre, independente das consequências, mas respeitou minha decisão. Não espalhou, guardou o segredo junto comigo. A igreja continuou funcionando com o irmão Geraldo na liderança. Ele era diferente de Jesuíno em tudo, simples, humilde, trabalhava durante o dia e pregava à noite, não pedia dinheiro além do básico para manter a igreja funcionando, não inventava campanhas mirabolantes, não prometia milagre financeiro. E sabe o que aconteceu? As pessoas continuaram frequentando, continuaram tendo fé, continuaram acreditando, porque nunca foi sobre o pastor. Sempre foi sobre elas mesmas, sobre a necessidade humana de pertencer a algo maior, de acreditar em propósito, de ter esperança. Eu continuei lá, cuidando da igreja como sempre fiz, limpando o chão de cimento, tirando poeira dos bancos, trocando as flores do altar. Mas não toquei mais na caixa. Geraldo decidiu acabar com ela. Disse que não fazia sentido ter caixa de oração, que as pessoas podiam falar direto com Deus. Não precisavam de intermediário de madeira. Mandou queimar a caixa numa fogueira no quintal da igreja. Eu assisti ela virar cinzas e sentir alívio. Finalmente aquele símbolo de mentira tinha sido destruído. Jesuíno nunca mais voltou. Nunca mandou notícia, nunca ligou, nunca escreveu. Sumiu completamente. Às vezes, eu me pergunto se ele está vivo, se conseguiu recomeçar, se aprendeu alguma coisa. Outras vezes, eu não penso nele de jeito nenhum. Simplesmente segui minha vida como se aqueles 23 anos de casamento tivessem sido um pesadelo longo que finalmente terminou. Foi em 2002 que Dona Josefina morreu. Não de fome. Ela tinha melhorado bastante depois que começou a receber ajuda. Morreu de velhice mesmo, dormindo, tranquila. No velório, a filha dela me agradeceu. Disse que a mãe sempre falava de mim com carinho,
que eu tinha sido anjo na vida dela. Eu não me sentia anjo. Me sentia cúmplice de um crime que nunca foi completamente pago. Mas aceitei o agradecimento porque era o que ela precisava me dar. 2003 trouxe seca forte. A roça morreu, o gado morreu, as pessoas passaram dificuldade. Mas a igreja ajudou. Geraldo organizou mutirão de solidariedade. Quem tinha compartilhava com quem não tinha. Ninguém morreu de fome naquele ano, e ninguém pediu milagre financeiro. Só trabalharam juntos, ajudaram uns aos outros, sobreviveram do jeito humano e simples que sempre funcionou. Agora tô aqui em 2025. Tenho 74 anos, moro sozinha numa casinha simples que consegui comprar com o dinheiro que juntei, vendendo bordados durante todos esses anos. Ainda frequento a igreja. Agora tem pastor novo, um rapaz de 30 anos chamado Leandro, que é sincero e dedicado. Ainda limpo o chão de vez em quando as pernas aguentam. Ainda bordo, embora os dedos não sejam mais tão ágeis quanto eram. E às vezes, quando tô ali fazendo o meu trabalho em silêncio, alguém da congregação me pergunta sobre o pastor Jesuíno. Os mais velhos lembram dele com carinho. Os mais novos ouviram histórias. Eles perguntam se eu sei onde ele tá, se tenho notícia, se ele era realmente tão abençoado quanto diziam. Eu respondo que não sei onde ele tá, que perdemos contato há muito tempo, que ele era homem como qualquer outro, tinha qualidades e defeitos, e deixo por isso mesmo, porque a verdade completa não vai ajudar ninguém, só vai machucar. E já teve machucado demais nessa história. Meus queridos que me acompanharam até aqui, que ouviram essa história toda, vocês devem estar se perguntando: valeu a pena? Valeu a pena ficar calada? Valeu a pena não expor tudo? Eu não sei. Sinceramente não sei. Tem dias que acho que fiz certo, que proteger a fé daquelas pessoas era mais importante que expor a verdade. Tem dias que acho que fui covarde, que devia ter gritado a verdade na cara de todo mundo, consequências que fossem danadas. Mas a vida não é como essas histórias que a gente vê em filme, onde tem final claro, onde o bem vence e o mal é punido, e todo mundo aprende uma lição bonitinha. A vida é bagunçada, é confusa, é cheia de decisões impossíveis onde qualquer escolha tem custo alto. Eu escolhi o silêncio. Não por covardia, embora tenha sido covarde sim. Escolhi porque vi aquelas pessoas, Dona Josefina, seu Sebastião, Dona Ermelinda, Valdemar, tantos outros, e percebi que a fé delas era tudo que tinham. Tirar isso delas, destruir a ilusão de que tinham sido cuidadas por Deus através do pastor, seria crueldade maior que a mentira original. Então, carreguei o segredo. Carreguei sozinha. E continuo carregando. É peso que não diminui com o tempo, mas é peso que aprendi a suportar. Se você está passando por algo parecido, se você descobriu que alguém que você confiava te enganou, se você está decidindo entre expor a verdade ou manter o silêncio, eu não posso te dizer o que fazer. Cada situação é única. Cada pessoa tem que decidir o que consegue carregar. Mas vou te dizer isso. Seja qual for sua decisão, não deixe ela te destruir. Não deixe o veneno da raiva, do ressentimento, da amargura tomar conta de você. Porque no final, a pessoa mais prejudicada pelo ódio que você carrega é você mesmo. Eu perdoei Jesuíno? Não sei. Ainda estou tentando descobrir o que é perdão de verdade. Mas parei de deixar ele ocupar espaço na minha cabeça. Parei de reviver as mágoas todo dia. Parei de me perguntar, e se? Simplesmente segui em frente. E tem dias que isso é suficiente. Deixa seu like se essa história tocou você de alguma forma. Se inscreve no canal para ouvir mais histórias de vida real, de gente comum que enfrentou situações impossíveis e sobreviveu. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo? O que você teria feito no meu lugar? Eu leio todos os comentários, cada um é importante para mim. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Obrigada por me dar espaço para desabafar esse peso que carrego há tanto tempo. Às vezes, só de contar, só de botar para fora, a gente já sente um pouco de alívio. Que Deus abençoe cada um de vocês. E lembra, não importa quão escura a noite, o sol sempre nasce de novo.
sempre. Um abraço apertado desta velhinha aqui. Até a próxima história.